Olá, agradeço pela tua conexão. Estamos no Célula Online, dentro da série do estudo Coração Ardente, Alimentando a Chama da Verdade. E hoje nós vamos ver o estudo número 13, Consumidos pelo Fogo Santo. Ok? Vamos lá. Nós temos aqui uma passagem que, se você quiser consultar, está no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 a 4. Algo que me chamou a atenção, principalmente no primeiro versículo. A maneira como eu levo as minhas petições a Deus mostra a sensibilidade do meu coração para ouvir o que Ele tem para falar. Você entende vamos dizer assim, essa necessidade espiritual do meu coração está num nível espiritual adequado para ouvir a Deus. E muitas vezes eu posso ser corrigido naquilo que eu estou levando diante dele, porque o meu entendimento não está muito claro, envolvendo aquela petição. É nesse sentido que o texto fala. Porque às vezes Deus vai falar de coisas que ainda estão para acontecer, principalmente no caso de profecias. E às vezes o profeta ele começa a não ter dificuldade de entender aquilo que está sendo dito. Mas, em se tratando da minha vida, quando eu levo um problema, uma necessidade, uma petição diante de Deus, em função de algo que está acontecendo, o meu coração tem que estar sensível para aquilo que Deus vai falar ou me mostrar, para que haja uma correção na minha vida, para entender o que Ele quer de mim. Essa é uma questão bem sensível para a qual eu estou chamando a tua atenção. E o justo vive pela fé. Eu tenho que confiar em Deus, porque se eu vou até Ele, é porque eu confio, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem a melhor solução para a minha vida, Ele me ama e eu confio nele. E eu quero a direção dele para a minha vida. Mas esse alinhamento, para mim obedecer ao comando de Deus, vai exigir um alinhamento do meu coração. Isso fala de nivelamento espiritual. E se for um comando de fé, um chamado ministerial, o alinhamento vai ter que ser maior ainda, porque senão eu não vou obedecer. Eu não vou entender o comando, eu não vou obedecer em parte, e isso vai complicar a minha situação diante de Deus. Porque se Deus fala e eu ouço o que Ele está falando, a minha obediência tem que caminhar na direção de uma obediência integral. É disso que nós estamos falando. Essa sensibilidade para ouvir e obedecer. Porque se eu não tenho sensibilidade, eu não vou ouvir o Espírito Santo falando. E ele está falando, mas eu não ouço. É como se eu tivesse cera no ouvido. Então precisa tirar essa cera para que eu possa ouvir e obedecer. Então nós vamos ver isso acontecendo na vida do profeta Isaías já já. Bom, o que impede a minha audição espiritual, o bloqueio da minha audição espiritual? É a minha carne, são os meus interesses egoístas, o meu orgulho, a minha independência. Então são situações da alma da pessoa que estão interferindo nessa sensibilidade espiritual. É isso que eu estou chamando a tua atenção. E todo o processo de purificação de Deus na nossa vida é para melhorar, é para desbloquear, desimpedir essa audição espiritual. Entendeu agora o objetivo de Deus? Deus está falando, mas eu não ouço, eu não entendo, porque o meu nível está desalinhado.
Então Deus tem que trabalhar a minha purificação para que eu possa ouvi-lo. E ouvir a Deus deve ser a condição normal na vida do discípulo. Ok? Muito bem. Tudo isso que nós falamos significa o quê? Pegando a ilustração do rei Uzias, que está lá no Velho Testamento, no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, Uzias, quando ele foi designado rei, ele era um jovem, 16 anos. Imagina um jovem de 16 anos ter que administrar uma nação como rei. Humildemente, ele buscava o Senhor. Enquanto ele estava nessa condição de humildade, buscando a Deus, o governo dele foi abençoado. Entende? É disso que eu estou falando. Só estou trazendo o exemplo de Uzias como um exemplo concreto daquilo que eu comecei falando. Bom, na medida em que Uzias foi tendo sucesso, alguma coisa mudou no seu coração. Como ele foi tendo experiências de sucesso, bem-sucedido naquilo que ele fazia, ele começou a achar que podia andar por conta própria. É aí que está o perigo. É quando você sai da trilha. Essa trilha da dependência de Deus na nossa vida. Bom, quando você começa a se tornar independente, acreditando que tudo que você faz, Deus automaticamente vai abençoar, vai confirmar, é aí que está o perigo. E aí a cegueira espiritual começa a interferir. E o espírito de religiosidade também entra, para que você se iluda com a sua religiosidade, achando que a sua religiosidade está correta, quando na verdade você já saiu da trilha. Foi isso que aconteceu na vida do rei Uzias e você pode estar lendo. Aí chega um ponto dele queimar incenso, né? Assumindo a função dos sacerdotes, dos levitas. E ele foi confrontado. E nesse confronto, em vez dele reconhecer o erro, se arrepender, se humilhar e corrigir, não, ele ficou nervoso, ficou irado. Bom, a consequência disso foi uma lepra na sua vida. Entende? Uma coisa que desqualifica. Então, o perigo do pecado na nossa vida, e o pecado tem a ver com esse Uzias que está dentro de nós, é um perigo para a nossa vida e também para o sucesso no ministério, na nossa vida cristã. E você começa a ficar independente de Deus. Chega ao ponto de você ler a Bíblia do seu jeito. É como se fosse uma interpretação subjetiva, uma teologia pessoal. Fica um negócio estranho, um espírito estranho de religiosidade na vida da pessoa que tem essa inclinação de Uzias. E quando eu começo a tratar a Bíblia de uma maneira muito subjetiva, do meu jeito, do jeito que eu gosto, o que eu quero, eu não estou respeitando a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Esse é o perigo da maneira como nós tratamos a palavra de Deus. Eu tenho que ouvir o que Deus está falando, o que o Espírito está falando. Não é o que eu gosto, é o que eu quero, a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar e por aí vai. Não é assim que funciona. E o orgulho nunca vai permitir que eu consiga ouvir a voz de Deus, de ouvir para obedecer. Sempre vai ter um impedimento, um embaraço, uma confusão pelo meio. E uma máscara de religiosidade é apenas um auto-engano na minha vida. Ok? Eu tenho que estar atento, bem sensível,
para essa realidade. Muito bem, eu tenho que depender do Espírito Santo. Eu tenho que ter um coração humilde, quebrantado, dependendo do Espírito Santo o tempo todo para caminhar na terra. Ele foi dado a nós como aquele que nos ajuda. Ok? Porque sem ele nós não vamos conseguir. Então essa necessidade, ela é premente na vida de qualquer cristão. E o Espírito Santo sempre vai alinhar a nossa vida com os fundamentos da palavra. Ele não trabalha de outra forma. Então, se tiver que corrigir, vai corrigir. Se tiver que alinhar, vai alinhar. Porque uma vida não pode ser edificada sem fundamento, ou de qualquer jeito, é uma construção torta, defeituosa. Ela vai apresentar problemas na hora da adversidade. Mas essa sensibilidade com o Espírito Santo vem de um relacionamento, de uma conexão de intimidade. E eu, nesse exercício de intimidade com o Espírito Santo, eu começo a aprender a ouvir o que Deus está falando. Entende? Agora, sem essa conexão, eu vou interpretar Deus. Eu não vou ouvir, eu vou interpretar. E aí o ruído começa a perturbar as minhas decisões. É nesse sentido que eu estou enfatizando. Quando Isaías teve uma visão do trono, está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, quando ele viu a santidade de Deus, aquilo que estava acontecendo com os serafins, anjos poderosos ali no entorno do trono, dizendo santo, 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 fixado no trono, ele percebeu a grandeza de Deus, quem Deus é, santo, perfeito, e ao mesmo tempo ele teve uma percepção da sua própria condição diante de Deus. É como se a luz do trono iluminasse a sua própria vida, o seu entendimento, para ver que ele era um pecador. Ai de mim, homem de lábios impuros, de uma nação de pessoas de lábios impuros. Aí ele entendeu a situação, não é? E isso mostra que eu preciso do toque de Deus na minha vida. Aí o anjo, com uma tenaz, pega uma brasa viva do altar e toca nos lábios do profeta. A purificação vem de Deus. Ele purifica a minha vida, mas é nesse encontro de intimidade, de conexão, é que Deus vai trabalhar a minha vida. E a boca fala, expressa aquilo que está dentro de mim. Então Deus tem que mudar a nossa linguagem, o nosso discurso, a nossa oratória, para mexer lá dentro, para que o nosso falar na terra seja um falar poderoso, maravilhoso, puro, aquilo que glorifica a Deus, aquilo que representa o céu na terra, para que as nossas palavras sejam palavras de vida e não de morte. Esse toque Deus tem que fazer na nossa vida. Quando Deus toca a minha vida e purifica a minha vida, essa brasa viva do Espírito Santo na minha vida, a minha vida é purificada, meu coração, a minha referência interna, o meu culto, a minha adoração a Deus, ela muda, ela passa a ser uma coisa autêntica, genuína, com expressão de louvores diante de Deus, e ele trabalha o meu entendimento, ele trabalha a clareza da minha sensibilidade e da minha percepção das coisas espirituais. Aí eu começo a ouvir, eu começo a sonhar, eu começo a ver, eu começo a ter visões,
eu começo a enxergar no reino do Espírito. E eu preciso disso para exercer uma vida cristã poderosa na terra, principalmente se for na área do ministério. Ainda mais. Então eu preciso desse toque de Deus. Agora, imagina se Deus fala comigo: Ney, você vai ter que se mudar para outra cidade e lá eu tenho uma obra para você fazer. Olha, se eu não estou na dimensão correta do Espírito, eu vou achar que eu estou ouvindo uma coisa louca, sem sentido. Eu vou questionar, eu vou duvidar, eu vou desprezar. E isso vai trazer consequência na minha vida. Você entende? Essa conexão com o Espírito Santo ela é fundamental para você ouvir o que Deus está falando e o que Ele requer da minha vida. Não é uma religiosidade, é um relacionamento que traz governo e direção na minha vida. E aí, prontamente, se eu estou naquele nível espiritual, prontamente eu vou alinhar a minha vida, vou mexer nas minhas prioridades, vou mexer na minha agenda para obedecer a Deus. Fazer aquilo que Ele pediu para eu fazer. Simplesmente assim. Sem muita confusão. Mas a confusão vem de uma mente, de um entendimento que está todo embaralhado. É nesse sentido que nós precisamos da correção de Deus, da purificação que vem da sua mão, para que a graça na minha vida flua de forma desimpedida. Quer dizer, tudo isso na minha vida tem a ver com essa correção, com essa disciplina, com essa purificação de Deus na minha vida. Aí eu vou produzir os atos de justiça, aqueles atos correspondentes da fé, para que o nome de Deus seja louvado através da minha obediência, da minha autenticidade, de uma vida cristã autêntica diante de Deus. É nesse sentido que nós estamos enfatizando o tema de hoje. E esse fogo do Espírito Santo na minha vida vai me consumindo. O que quer consumir? Purificação. Consumir aquilo que não agrada a Deus, aquilo que tem embaraçado a minha vida espiritual, para que eu seja livre para Ele usar. É nesse sentido que a chama do Espírito me consome. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo para agradá-lo, para obedecê-lo. Mudou a visão, mudou o DNA, mudou a natureza do meu coração. E isso fala de uma cegueira espiritual que é removida da minha vida, do meu coração. Ok? Bom, Deus aprecia pessoas que estão falando dele o tempo todo. O assunto da conversa é Deus. O assunto da conversa são as coisas de Deus. Eles estão antenados com as coisas de Deus, com as coisas do reino, com as coisas da palavra de Deus, com as coisas da igreja, do evangelismo, da grande comissão, de abençoar pessoas. Deus presta atenção em pessoas que têm esse perfil. E lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 18, ele diz que ele tem um livro e ele vai anotando nesse livro essas pessoas que têm esse tipo de comportamento. É um comportamento espiritual, dando prioridade para as coisas de Deus. É como um memorial. Deus fala: esses aqui são meus. Eu me lembro deles. Eles estavam o tempo todo falando a meu respeito, procurando entender aquilo que vai no meu coração, procurando ouvir a minha voz para obedecer. Um memorial. E aí Deus diz: vou guardá-los, vou abençoá-los, vou protegê-los, vou ser a provisão na vida deles, e eles verão a diferença entre aqueles que servem a Deus daqueles que me desprezam. Olha que coisa linda
maravilhosa, que promessa abençoadora na nossa vida, lá no livro do profeta Malaquias. Para encerrar a nossa live de hoje, vamos para a nossa aplicação pessoal. Mesmo passando por situações difíceis, você está falando sobre Deus, sobre as coisas de Deus? Este tem sido o assunto da tua vida? É uma pergunta para nossa reflexão. O meu coração está incendiado pelo fogo do Espírito Santo ou não? Ou a minha brasa está se apagando? Qual a leitura que eu faço da minha condição espiritual? Porque isso reflete na minha expressão no corpo de Cristo. Ok? E qual o anseio do meu coração? Para onde eu estou olhando? O que está chamando a minha atenção? O que eu desejo da minha vida? Deus está prestando atenção na nossa vida. E eu quero que Ele olhe para mim e se alegre com a minha busca por Ele. Eu estou buscando Deus na minha vida, eu quero Deus na minha vida, eu quero que Deus mude a minha vida e no tempo da minha oportunidade eu quero fazer de tudo para obedecê-lo. É só assim que eu sou vitorioso. Eu agradeço pela tua atenção, medite nessas coisas e que você tenha uma ótima semana. E a semana que vem nós vamos estar vendo o último estudo desta série e eu conto com a sua audiência. Um grande abraço!